põe na Bíblia e vamos agora envolver aqui com a palavra de Deus. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. E levantou-na no campo de Doré, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha o que, gente? Levantado. E o arauto, ou seja, o mensageiro do rei, o arauto do rei, apregoava em alta voz, ordenando-se a voz. Ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas o quê? Línguas. Quando ouvirde o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor, o que, gente? Levantara. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de quê, gente? De fogo ardente. Dá uma paradinha aqui, irmãos. Então o rei Nabucodonosor, irmãos, foi um grande rei na Babilônia. E esse rei, ele conquistou várias nações. A nação que ele entendia que ele ia contra ela, que talvez não estava agradando a ele, ou ele entendia que tinha algo lá que ele poderia tomar para ele e exercer ali, dominar sobre aquilo lá, ele ia contra aquela nação com o seu exército e obtinha vitória, pessoal. E esse rei Nabucodonosor, com o seu exército, ele invadiu Judá e também invadiu Jerusalém. Ou seja, irmãos, os dois reinos do povo de Deus, que agora estavam o quê? Divididos. Era uma nação só, mas por questões de motivo, de desobediência, de um bocado de coisa lá, acabou se dividindo. E se tornou o que nós chamamos de Reino do Norte e Reino do Sul. Amém, pessoal? Então, primeiro ele invadiu um, depois invadiu outro e levou cativo uma grande quantidade de povo de Deus ali, foram cativos para a Babilônia. Foram ser humilhados, escravizados, sofrer na Babilônia lá. Amém, pessoal? Alguns, como Daniel e outros que o rei também, pela inteligência que ele tinha, ele mandou separar pessoas jovens, que tinham um conhecimento, um entendimento, que desse para poder falar na língua dele, dos caldeus, e ali eles ensinaram também para esse pessoal. Amém, gente? Então esse rei ele começou a conquistar, pessoal. E conquistando, e alcançando, e crescendo, e cada dia se tornando mais rico. Chegou o dia que ele entendeu o seguinte: rei igual a mim não tem aqui na terra, eu sou o maior, eu vou criar aqui um sistema, vou fazer algo aqui, para que todo mundo se curve diante de quem? Aí ele foi lá e criou uma estátua. Criou uma estátua grande, né? A Bíblia diz que ela tinha uma medida de
60 côvados. Pastor, que medida é essa? Essa é uma medida antiga e que, segundo os estudiosos da Bíblia, essa medida, irmãos, ela é feita aqui do cotovelo até a ponta do dedo. Então, eles mediam isso aqui, ó. Alguém vai perguntar, pastor, e se a pessoa tiver o braço menor? Bom, aí agora... Mas geralmente quem trabalha esse pessoal que trabalha com venda, né? Principalmente tecido, costureira, elas têm uma medida que você quer 1 metro, ele pega na ponta lá do tecido e puxa, né, assim, e diz que daqui até o ombro dá o quê? Dá 1 metro. Então você vai pegar aqui e dividir no meio aqui, que é o cotovelo. Deus não faz nada errado, né, pessoal? Então você tem aqui uma média aqui de quê? Uns 45 centímetros a meio metro. Aí você pega isso aí e multiplica. Vezes o número que está aqui na Bíblia, você vai ver que é bem alta a estátua. Amém, pessoal? E aí quem entende de medida aí, de medição aí, sabe como é que é. Esse pessoal mais antigo aí que faz conta de tarefa aí na cabeça é um negócio incrível, né, gente? É assim ou não é? Pessoal que antigamente dizia assim, a légua. Você vai dar, onde tantas léguas? Se me perguntar hoje quanto é uma légua, até hoje eu não sei. Então quer dizer, irmãos, ele mandou fazer aquela estátua grande lá, pessoal. E aí, ele convocou o pessoal. E você sabe que a convocação é diferente do convite, sim ou não? Sim ou não? E por quê? Por quê, gente? Porque quando você manda convite para a pessoa ela pode se negar. Não é a depender da situação, a depender do momento, não é muito agradável recusar. Sim ou não? Não é, como esse pessoal cheio de etiqueta fala aí, não é muito bom recusar. Porém, a pessoa pode. Ou não é verdade? Não me senti bem, não me agrado com esse convite aqui, não vou lá, acabou. Mas quando é convocação, eu posso recusar? Sim ou não? A partir de hoje eu não vou mais mandar convite não, botar, vocês estão convocados. Por quê, pastor? Quando se convoca, é uma ordem. Eu quero todo mundo aqui. Não é para faltar? Ninguém. Então o rei mandou convocar todo o povo, pessoal. E aí, meu amigo, de grande a pequeno, se apresentaram lá naquele local. De grande a pequeno se apresentaram naquele campo lá. E as pessoas chegavam lá. Aí o mensageiro do rei, o arauto do rei, né? O mensageiro começou a dar mensagem para o povo, começou a instruir ao povo. Amém, gente? Começou a instruir o povo. E a instrução era: quando vocês ouvirem o som da gaita, do pífaro, do sâmbalo e de todo instrumento, das músicas soares, você tem que se fazer o quê, pessoal? E certamente ali tinha pessoas que estavam o quê, gente? Observando. Certamente o rei, quando fez a estátua, ele chamou o pessoal dele, já fez logo a aliança, o pacto lá. Vocês vão ficar de olho em todo mundo. E é para todo mundo o quê? Quem não se prostrar, quem não se curvar, não faz parte do nosso sistema. E se não faz parte do nosso sistema, daquilo que eu determinei, essa pessoa é considerada como um traidor e ela tem que ser lançada aonde? Na fornalha, no fogo. E assim, irmãos, aconteceu. O pastor, o quê? Sério. Observe aqui, ó. Vamos lá. A gente parou no versículo 6, não é isso? Então vamos lá para o versículo de número 7.
Não é isso mesmo? É o 7. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha o quê? Levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram, o que, pessoal? Alguns homens caldeus e acusaram a quem, pessoal? Judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do solteiro, da gaita de fole e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria o que, pessoal? A estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Aqui, ó. Há alguns judeus que, tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e quem, pessoal? Esses homens, ó rei, não fizeram caso de quê? De ti. Aos teus deuses não serve nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira, furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorás a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvires o som da buzina, do pífaro, do cântaro, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos o quê? Prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançado onde, pessoal? Dentro da fornalha de quê? De fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas o quê? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti, de responder sobre este o quê? Negócio. Dá uma paradinha aqui, irmãos. Então o rei botou pessoas lá, irmãos. E esses 3 homens aqui, eles faziam parte de quem? Do povo de Deus. Quem eram esses homens? São aqueles rapazes que, junto com Daniel, ainda na mocidade, foram levados pelos reis para o palácio lá, para ser treinado pelos reis. Quando você vem aqui em Daniel capítulo 1, você vai ver que o rei Nabucodonosor, ele mandou selecionar, escolher alguns rapazes, alguns jovens de boa aparência e tal, e que pudesse aprender na língua dos caldeus, irmãos. Ou seja, o rei também não queria qualquer pessoa. E ele estava errado? Não. Você monta uma empresa, você vai querer qualquer pessoa lá na sua empresa? Não. Você tem todo o direito de escolher quem você vai colocar lá. Ou eu estou errado? Você tem todo o direito, irmãos. Né? É um direito seu. Eu quero uma empresa, eu quero pessoas aqui assim, de tal características, de tal jeito, tal e tal e tal, com tal escolaridade, acabou. Quem quiser fazer parte do seu time, da sua equipe,
tem que o quê? Que se preparar para chegar ao que você quer. Então, esses homens aqui, mesmo sendo homens hebreus, eles foram selecionados pelo rei para servir ao rei. E o rei deu posição para eles, que nem o pessoal falou aqui, ó. O Senhor colocou eles sobre negócio da sua província, ou seja, confiou neles. Porém, agora, irmãos, esses homens aqui, quando eles viram o decreto do rei, o que foi que eles fizeram? Eles se curvaram lá, chegaram em casa, conversaram com as mulheres, rapaz, o rei agora fez essa estátua e todo mundo vai ter que se curvar, inclusive nós, viu, família? Nós não podemos ficar sem nos curvar diante da estátua, porque nós hoje temos essa posição graças ao rei. Foi assim? Graças ao rei Nabucodonosor, observe, muitos de nós que viemos de lá, de Judá e de Israel, está aí passando dificuldade, está aí sendo humilhado, sendo na Babilônia aí. E nós tivemos esse privilégio, então quando chegarmos lá, todo mundo vai. Que é para a gente continuar bem. Foi assim, pessoal? Não. Simplesmente eles o quê? Se recusam. E por se recusar, irmãos, por terem recusado aquela proposta, o rei chamou eles como que assim, vou dar para vocês uma segunda chance. Eu vou dar para vocês uma segunda chance. E agora vocês vão ter que se curvar. E, pois, ordenou para eles se curvarem. E agora eles estavam diante de quem? Do rei. Mas eles fizeram o quê, pessoal? Eles fizeram o quê? Se curvaram? Não. Ele simplesmente falou para o rei, rei, essa resposta a gente nem precisa te dar. O senhor já sabe da nossa resposta. O senhor já sabe da nossa resposta. O rei entendeu o quê? Não vão se curvar. E mandou lançar eles na fornalha, irmãos. E lançou eles na fornalha. Agora, entenda uma coisa aqui. Esses 3 homens, eles tinham um padrão de vida já bom. Eram bem vistos diante do rei, mesmo sendo eles hebreus. Eram bem vistos diante do rei. Mas eles preferiram agora, de certa forma, perder tudo e até mesmo a própria vida, mas não o que, pessoal? Se curvou. Ô pastor, o que é que o senhor quer mostrar para a gente, irmãos? Quando você vem para o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, ó, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, o que, pessoal? Achará. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego aqui, eles estavam ganhando a vida ou perdendo? Se nós trouxermos para o mundo físico, eles estavam perdendo. Porque eu garanto para vocês que muitas pessoas ali, com certeza, aconselhavam que eles fizessem o quê? Menino, se prostre. Rapaz, se prostre. Rapaz, vocês vão perder toda a regalia que vocês têm. Se prostre, rapaz. Só aí você dá uma curvadinha aí, tá tudo beleza. Faça isso. Não é assim, gente? E com certeza tinha pessoas assim. Por quê, pastor? Porque tem. Tem. Quantas pessoas chegam para você para te dar conselho? Te dar orientação?
E às vezes a orientação que estão dando para você vai de contra o quê? E a pessoa diz, mas menina, isso é besteira, larga de ser besta, e não sei o quê, para fazer a sua o quê? Cabeça. Com certeza, muitas pessoas chegaram para eles ali, rapaz, se curve, rapaz, você vai perder essa regalia, você é uma pessoa que o rei confia, está sob os negócios do rei aí e tal, e você vai perder. Como diz os baianos aqui, né? Todo caminho leva a Deus, rapaz. Lembra, Arivaldo? Lembra, Elito? Todo caminho leva a Deus? Leva a igreja. O único caminho que leva a Deus quem é? Jesus, irmão. Mas a pessoa, visando muitas vezes um lucro, visando a realização de um sonho que é dela, não é o sonho de Deus, visando a realização de um desejo dela, ela prefere muitas vezes o quê? O Sadraque e o Mesaque, não. Eu perco tudo. Perco até a minha moral com o rei. A partir de hoje ele vai me ver como inimigo dele. Mas eu não vou o quê? Eu vou para a fornalha. Nós vamos com a fornalha. Presta bem atenção, irmãos. Hoje, existe um rei também que não é o rei Jesus. Mas esse rei tem dominado e tem feito muitos do povo de Deus se curvarem a ele. Pastor, que é esse rei agora? Esse rei, espiritualmente falando, é o mundo. É o sistema que o mundo tem a cada dia colocado diante de quem, pessoal? Das pessoas. E nós precisamos, observe, nós precisamos ter cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque quantas pessoas têm se curvado ao sistema que esse mundo tem implantado? Quantas pessoas? E por que tem se curvado ao sistema que esse mundo tem implantado, que esse rei chamado mundo tem implantado aí fora? Por que as pessoas têm se curvado? Porque muitas pessoas, elas olham, como diz o pessoal mais antigo, os mais experientes, elas olham para o próprio umbigo. Elas querem viver um padrão de vida. Elas almejam conquistar determinadas coisas, não se contentam com o que têm. E por não se contentar com o que têm e querer mais, muitas pessoas acabam se rendendo, se curvando diante do que o mundo aí fora oferece. Quantas pessoas que você um dia conheceu dentro da igreja e que hoje estão aí fora? Quantas pessoas que você ouviu diante de Deus, que talvez até pregou para você, e hoje estão aí fora? E quando você chama para a igreja, a pessoa não vem. A Bíblia diz para a gente, irmãos, que é mais fácil a gente conquistar uma cidade armada do que o irmão muitas vezes. É mais fácil você ganhar uma pessoa que nunca foi crente, que é de outra religião, e você trazer a pessoa para Jesus, do que o cristão que é desviado. Por quê, pastor? Porque ele vai pegar a Bíblia e vai querer usar de palavras da Bíblia em favor de quem? Dele. Tem muita gente assim. O que é que eu estou chamando a sua atenção hoje, pessoal? Todos nós aqui estamos diante do Rei Jesus, que é o que nós devemos a cada dia nos curvar a Ele, mas estamos também diante de um rei que quer que a gente se curve a quem? E você, meu irmão? Você, minha irmã? Qual seria a nossa decisão?
Qual seria a sua decisão? Você, pelos seus interesses, pelas suas vontades, pelos seus caprichos, você estaria disposto a se curvar para esse rei ou viver a palavra que Jesus falou? Aquele que perder a sua vida por amor de quem? De mim. Achá-la. Como, pastor? A pessoa perde tudo que o mundo oferece. Mas é a oportunidade de eu viver bem. Não é assim? É a oportunidade de eu ficar bem, de ter um padrão de vida bom, de dar o melhor para a minha família. E eu tenho que abrir mão disso. E já tem gente, já tem pessoas que estão fazendo isso. Observe aí. Quantas pessoas têm deixado de congregar, têm deixado de buscar a Deus porque estão se envolvendo com o quê? Hã? Quantas? Ah, mas é só hoje, é só uma vezinha. Pois é. Tudo. O mais difícil é a primeira vez. Fez a primeira vez. Ela vai criar coragem para fazer o quê? A pessoa nunca bebeu na vida dela, mas aqueles colegas ficam lá. Aí ela, para satisfazer o colega, vai e toma um pouquinho. Para a segunda vez não vai ser mais fácil? Vai. E é. Você fez a primeira vez, é mais fácil. Eu cansei de ouvir as pessoas mais velhas falar: o difícil é você matar o primeiro. Matou o primeiro? Hã? Abriu o caminho, né, irmão? Eu sempre ouvi isso, irmãos. Então a pessoa é de Deus. Você que é de Deus, vigia. Aí fora tem um rei aí fora chamado mundo, com o sistema dele, que ele quer porque quer fazer com que nós que somos de Deus venhamos nos curvar ao sistema dele. E quando você que é de Deus não aceita, como é que você é visto? Como é que você é taxado? E o pior, que esse sistema, de certa forma, está se infiltrando no meio do povo de quem? De Deus. Aí quando você que quer viver uma vida no padrão de Cristo, fala, você é tido como o quê? Hã? Como ruim. Você é criticado, você é o cafona, porque não é bem assim não. Observe. As pessoas vão para um casamento, as pessoas vão para uma festa de aniversário, como é que elas vão? Hã? Me diz aí, gente. A pessoa vai para o aniversário, ela vai de qualquer jeito? Vai de qualquer jeito? A mulher bota aquele shortinho, como dizia uma irmã que eu passei na igreja, ela dizia assim, é calcinha de bolso. Vocês conhecem essa roupa? Sim ou não? Hã? Conhece? Aquele shortinho bem curtinho, bem devasso. São uns shortinhos bem devassos que as mulheres botam e andam na rua ainda. E o pior, e temos homens que ainda aceitam, né? Segura na mão e sai desfilando. Porque a mulher casada, eu acredito que ela tem que ver qual é o tipo de roupa que ela deva usar. Ou eu estou mentindo? Sim ou não? A mulher casada tem que ver qual tipo de roupa que ela... Aí ela põe aquele shortinho bem curtinho.
Tem uns que ficam até desfiadinho assim, uns negocinhos assim, desfiado. A gente vê, não tem como não evitar. Se você chega na loja, parece que eles tiraram aquelas roupas mais tradicionais, mais comportadas, e a linha de frente é aquele tipo de roupa lá, de sedução. É errado a mulher vestir um short? Eu acredito que não. Agora, seja um short o quê? Composto, né? Tem umas bermudinhas de mulheres aí que é no meio da coxa assim, fica decente, irmão. Mas quer botar onde? Quer dizer, aí a pessoa faz o aniversário, elas vão com esse tipo de roupa lá? Vão com os decotezinhos mostrando metade dos seios? Vai pro casamento assim? É roupa como, pessoal? Aí a pessoa bota roupas compostas para irem para suas festas, para os seus aniversários, para os casamentos, E o crente está vestindo certa roupa devassa para ir para onde? Hã? A pessoa se arruma. A pessoa se arruma para ir para uma entrevista de emprego, para ir para certos lugares aí, vai bem arrumada, bem alinhada. É assim? E quer vir para a igreja como o quê? Cuidado, pessoal. Cuidado para você não estar diante de um rei que está querendo que você se curve a ele e só quem vai perder é você. Por quê, pastor? Quando você vai lá em Tiago, carta de Tiago, vamos lá rapidinho. Acho que é Tiago 4, se não me falha aqui a cabeça. Ele diz, adúlteros e adúlteras. Tiago 4, versículo de número 4. Tiago 4:4. Aqui, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade de quem, pessoal? Do mundo. A pessoa cria uma amizade. O que é amizade, pessoal? Vocês têm amizade com qualquer pessoa? Hã? Não. Tem pessoas que ela vai passar em sua vida, ela é simplesmente um conhecido. Tem pessoas que vai passar na sua vida, ela simplesmente vai ser um colega seu. É assim ou não é? Um colega de rua que morou, um colega de colégio, um colega de faculdade, um colega de trabalho que trabalhou junto lá. Vai ser simplesmente um. Ali você bate um papo, você conversa. É assim ou não é? Conta um caso, conta uma piada, dá risada. Agora, quando se fala em amigos, se fala em algo mais o quê? Hã? Quando se fala em amigo, se fala em algo mais próximo. Em uma intimidade maior. É assim ou não é? Então aprende, na sua vida nem todo mundo é seu amigo. Mas por quê, pastor? Porque você tem colegas. E você tem que conhecer. Amigos são poucos. Amigos são poucos. Amigos, você tem uma intimidade maior com ele. E nas horas de dificuldade, de aperto, colegas, a tendência de colegas e conhecidos é o quê? Sumirem. Mas quem fica perto de você muitas vezes é quem? É o amigo. O amigo que fica perto. O amigo está junto de você. Aprende isso. A Bíblia está dizendo para a gente aqui, ó. Não sabeis vós que a amizade com quem? Agora pare aqui diante disso e reflita.
Com quem tem sido sua amizade? Reflita primeiro. Faz lá uma análise. Deixa eu analisar aqui. E como é que eu vou analisar? Vou traçar aqui alguns pontos aqui na minha vida e vou ver se esses pontos aqui, eles me levam para amizade com Deus ou me levam para amizade com quem? Com o mundo. Faz lá sua análise. Só que quando nós nos tornamos íntimos com o mundo, ou seja, nos curvamos para o mundo, nos tornamos inimigos de quem? Em outras palavras, ganhamos? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Você pode se curvar diante de um rei, de um sistema que está aí operando aí fora, visando uma conquista financeira, visando um prazer, visando algo que esse mundo oferece, e está perdendo com quem, pessoal? Porém, tudo que esse rei te dá, como Nabucodonosor também oferecia lá para aquele povo, era algo passageiro ali, pessoal. Era algo momentâneo. Era algo do momento para aquele momento. Porém, o que Deus dá para você é eterno. Ninguém tira. Então, analise sua vida, ver diante de qual rei você está se curvando. E se você entender que está se curvando diante do rei, que é o mundo e seu sistema, desperta, volte e se curve diante do Rei Jesus, porque esse aí é quem tem o melhor para você. Então pega essa mensagem aqui, irmãos. Seja um Sadraque, seja um Mesaque, seja um Abednego espiritualmente, e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.